salve, você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Estamos fazendo nossa gravação no mês de junho, e no programa 175 foi falado aqui das festas do mês de junho. Então, muitas pessoas vão perguntar, mas a cultura racional, os estudantes de cultura racional comemoram as festas de Santo Antônio, São João e São Pedro? Como é na cultura racional? Como é que são comemoradas essas festas? Tem fogueira, tem quadrilha, tem dança, tem aquelas comidas todas da festa junina? Como é na cultura racional a comemoração dos santos do mês de junho? Nessas tradições que nós temos da nossa formação, né, todos esses magistérios que foram desenvolvidos através dos tempos, a cultura racional tem a continuação de tudo isso, e não é por não ser contra nenhum conhecimento, porque tudo isso foi uma preparação necessária para chegarmos a este entendimento, a esta revelação. A cultura racional nos prova e comprova que estas datas ou estes motivos, os fundamentos destas datas são, sim, muito importantes para o nosso conhecimento. Não para o nosso desenvolvimento, mas para o nosso conhecimento. Então, é importante que as pessoas saibam distinguir uma coisa da outra. As comemorações feitas pela cultura racional nestas datas são comemorações de, vamos dizer assim, de concórdia, de reflexão, principalmente de reflexão para o nosso estudo, porque cada uma dessas datas tem uma simbologia, tem um sincretismo. As verdadeiras datas que a cultura racional realmente comemora são as 4 datas magnas, que o 13 de maio é o fundamento da liberdade, o dia 2 de setembro, que é a luz da divina providência, que brilha a luz no universo, é uma data comemorativa da cultura racional, esplendorosa também. O dia 4 de outubro, que é o dia do Quem És Tu, quando começou a primeira mensagem da cultura racional, e o dia 30 de dezembro, que é o dia em que nasceu o aparelho do mundo racional na Terra para ditar as mensagens da cultura racional. Então são estas 4 datas magnas que a cultura racional tem. Todas as demais datas, Dia de Reis, o Carnaval, as festas juninas, o São Jorge, e por aí vai, tem uma porção deles, temos muitas, porque a cultura racional, não sendo contra nada, ela nos mostra em cada uma dessas datas um fundamento. No caso das festas juninas, nós temos os 3 santos, né? São 3, na verdade aparece mais um, que no dia 12 é o dia de Santo Antônio, dia 24 é o dia de São João, o dia 13, perdão, obrigado, obrigado pela correção, Luiz Cláudio. Dia 13 é o dia de Santo Antônio, dia 24 São João e o dia 29 São Pedro. E o dia 17, que é o dia de São Manuel, que a cultura racional, de certa forma, resgata por causa do nome, Manuel. Então, os 3 santos podem ser 4. E tem cada um uma finalidade. O 13 de junho, a cultura racional nos prova e comprova que é a questão da matéria. O Antônio é o chefe dos compadres interesseiros. Ou seja, a matéria que nos faz. É a regência da matéria. Por isso, o dia 13 de junho tem essa regência da Terra, muito forte. Se o doutor Carlos quiser delinear um pouquinho sobre isso, pode e devo. No dia 24 de São João, pelo episódio do que aconteceu com o João, né, aquela bandeja de prata com a cabeça do João, a cultura racional realça o fundamento de um reinado muito importante, que é o reinado das cabeças. O reinado que todos precisam ter a cabeça no lugar, vamos dizer assim. Porque, veja, convenhamos, se a sua cabeça não está no lugar, ler o livro Universo em Desencanto, ler a Bíblia, qualquer coisa não adianta nada, porque a sua cabeça está fora do lugar. É só para ilustrar a necessidade desse fundamento. A cabeça da gente tem que estar organizada. Então, comemora-se o dia de São João, o reinado das cabeças. E no dia 29, que muita gente diz que é o dia de São Pedro, mas São Pedro, no sincretismo cristão, ele era o dono das chaves, né? Então, é um reinado das chaves que abrem poderes. Então, no dia 29 também é o dia dos 3 poderes. Se comemora também os 3 poderes. E também
das chaves, dos três poderes e das águas. Então, no dia 29... diziam Pedro era pescador. Também pescador. E tinha chaves, e tinha água. Então, tem o elemento água, tem o elemento chave e tem o elemento dos três poderes. Então, o dia 29 também tem um sincretismo, um fundamento muito importante, que quem conhece a cultura racional cultiva isso com muita sabedoria, porque é para isso, é para o nosso estudo, é informativo e nos deixa bem próximo daquilo que o mundo vive, mesmo que as pessoas vivam essas datas com uma certa, vamos dizer assim, fantasia, uma certa ilusão, mas elas existem para lapidar na medida que não conhece, mas na medida que conhece, é diferente. No Nordeste, por exemplo, só para concluir aqui, Edivaldo, no Nordeste estas datas têm uma predominância maior até do que a passagem de ano. Se não me falha a memória, nós estamos aqui na região leste gravando este vídeo, mas quem está no Nordeste diz assim, poxa, vocês não falam das festas juninas? É muito mais importante que a passagem de ano para eles lá, com certeza. Então ganhou um vulto, uma força muito grande, cada região com a sua tradição, com a sua forma de agir. Então estão aí o reinado da matéria, Santo Antônio, na cultura racional, o reinado das cabeças do São João e o reinado das águas no São Pedro. Mas aí soma-se São Pedro, São Paulo e São Miguel Arcanjo. É só uma passagem aqui para a gente compreender bem essa questão. Quando o senhor Manuel Jacinto Coelho, no Retiro Racional, numas primeiras comemorações que eu participei lá, no dia 29 de junho, e ele dizia para nós assim, naquela clima de alegria, porque festa no Retiro Racional é sempre clima de alegria, e ele dizia assim, as águas vão rolar. E ele chegou num dia, ele falou, eu estou apenas transmitindo as palavras dele. Hoje é dia de São Pedro, São Paulo e São Miguel Arcanjo. Me deixou, na ocasião, meio que bolado, porque a minha formação católica, eu cheguei na cultura racional achando que não tem nada a ver, aí depois comecei a perceber que tem sim, mas não no mérito do desenvolvimento, mas sim no mérito da preparação. Porque se não houvesse chave, não houvesse cabeça, não houvesse todas essas histórias que aconteceram, esses males da humanidade, que não deixam de ser uns males, jamais haveria lapidação, jamais chegaríamos à compreensão de nos conhecermos. Então, tudo isso tem uma importância, sim, para nos consagrar à história da humanidade, que não foi em vão, não é isso? É verdade. Se tudo que existe tem sua razão de ser, se existe festas, vamos comemorar, né? Tudo que existe tem sua razão de ser. Então, por que não comemorar as festas? As festas trazem alegrias, comemorações, tem o seu fundamento religioso, porque todo desenvolvimento humano foi feito através das religiões. Principalmente aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Qualquer parte do mundo que foi civilizada, entrou primeiro a religião, depois que entrou as Forças Armadas. Primeiro entrou a religião. O primeiro passo é a religião. Então, essas festas são religiosas, sim, do calendário judaico-cristão, somente o católico. E a cultura racional saúda as festas. Então, vamos saudar as festas. Festas é festas. Muita alegria, entendeu? O pessoal precisa ter alegria. O fundamento é que é necessário se saudar a tudo e a todos. Então, reinado 13 de junho, dia de Santo Antônio, é a primeira festa do mês de junho. Ele abre as festas do mês de junho. Depois, dia 24, reinado das cabeças. Então, quem quiser ter sua cabeça firme, firme a sua cabeça, na cultura racional, no livro Universo e Desencanto. E depois, então, 29 de junho, reinado das águas e das chaves, abre todas as portas. Quem quiser ter suas portas abertas, faça a saudação no livro Universo e Desencanto, desenvolvendo seu raciocínio, terá então as suas portas abertas, seus caminhos abertos, brilhantes dias, brilhantes passos na cultura racional, com o desenvolvimento do raciocínio. A cultura racional, por não ser religião, ela saúda todas as datas religiosas, porque não é religião, é cultura. Então, cultura é cultura, não é religião. Religiosidade é um conhecimento, cultura é uma sequência, explica o porquê da religião,
da necessidade da religião. Então, vamos saudar as festas do mês de junho, vamos ter alegria, vamos nos confraternizar uns com os outros. Essas comemorações que estão citando aí, isso vem de longos tempos, lá no início das coisas e principalmente através das comunidades arcaicas. Uma data interessante, ou um evento interessante que ocorria em tempos idos, é quando havia a comemoração lá do Egito, tá? Onde era o solstício de inverno, era comemorado. Então vinha aquela quantidade de tribos em procissões até o local onde estava lá o palanque, e ele, o Akhenaton, o egípcio, os recebiam. Então vinha lá garotas carregando vasilhas, dependendo da tribo, o que ela traria para oferecer, e aquilo ali durava praticamente o dia todo, aquela coisa toda. E um lance interessante que é bom lembrar, dentro principalmente com Akhenaton, lá no Egito, é de que foram vibrar, né, em homenagem a ele: Akhenaton, você é o nosso Deus. Aí ele diz: não, eu não sou o seu Deus, porque o meu Deus é o mesmo seu. E qual é o meu Deus? Ou seja, o nosso Deus. Aí todo mundo assim, né, preparado para... Ele disse: é aquele lá. Apontou para o sol. Aquele é que é o nosso Deus. Porque foi através daquele, com seus raios potentes, que mergulharam os raios lá na lama primordial, e de lá surgiu o ser. Aí foi aquele aplauso geral, onde o Akhenaton, que não era bem aceito pelos sacerdotes, mas fez a sua presença dizendo que ele não era o Deus de ninguém ali. O Deus dele era o mesmo o Deus dos outros era o mesmo do dele. E aí fez essa homenagem ao sol e à lama primordial. De lá é que veio o ser. O sol é o criador de tudo e de todos. É o criador e destruidor. É verdade. Essas datas comemorativas estão instaladas no cultural judaico-cristão, como já foi bem falado aqui. É interessante notar que as fogueiras, com relação à data, têm a base da fogueira diferente. Todas têm fogueira, essas festas, né? E a base é diferente. No dia 13, a base é triangular. E o triângulo é um símbolo de fogo, né? No dia 24, a base é redonda, circular, que é símbolo do espírito. E no dia 29, a base é um quadrado, que simboliza a matéria, a prisão. E isso é um símbolo que está em todas as culturas. Por quê? Porque o cultural da Terra, em todos os lugares, sempre foi astrológico e espiritual. Astrológico é o teto dessa manifestação cósmica. Espiritual era aqueles invisíveis que trabalhavam ali em cima daquele povo. Mas sempre tudo tem os mesmos símbolos, ou seja, é o ditado na parte dos eruditos, um símbolo representa e veicula uma energia. Quando se está evocando aquele símbolo, aquela energia que está sendo evocada também está sendo invocada e também vai participar. Então, o calendário dito mundano, que não é mundano, como o professor Horta falou, é um calendário sazonal, agrícola, passou a ser um calendário litúrgico, mas sempre representando o lado espiritual. Finalizando com relação aos nomes dos aparelhos dessas festas, né, dos homens que tiveram esse nome, João, Antônio e Pedro, no Obras-Primas do Racional Superior, ele diz que não há santo, e sim um filho obediente ao Pai que recebe as graças do Pai.
e ele não é nem religioso, é apenas o cumprimento de um dever. Com relação especificamente a Antônio de Pádua, que botaram como casamenteiro, etc., ele diz um espírito puríssimo, nesse sentido racional, né? E, por fim, o arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, tem estudiosos que dizem que ele é Jesus antes de Jesus se materializar. Ele é São Miguel Arcanjo, chefe das milícias do céu. E tem texto também que fala que está relacionado com o Senhor do nosso orbe, né? Na linguagem umbandista, esotérica, Pai Joaquim de Umbanda, o Senhor da Umbanda verdadeira. Então, tudo isso é linguagem diferente, mas racionalmente a pessoa entende, o povo intuitivamente participa, se liga na energia, faz a sua homenagem aos ciclos naturais da natureza, e com a evolução racional nós vamos ver todos eles e agradecer, porque nós temos gratidão ao mundo espiritual e ao mundo astral. Isso é cultura racional. E como vocês viram, cultura racional é a continuação de tudo que existe. Não é contra nada nem contra ninguém. É em favor de tudo e de todos. Então, conheça a cultura racional, leia o livro Universo Desencanto. Salve!